Vamos lá. Passando a régua nas eliminatórias, vamos falar um pouco agora sobre futebol doméstico. Não exatamente futebol, né? Quase com um caso de polícia. Nossa dura realidade. Exclusiva aqui do UOL Esporte, do Corinthians, mais um escândalo. Reportagem indicando que a Polícia Civil de São Paulo identificou mais de 152 milhões depositados em espécie. Desculpa, 152 milhões. Aí não, aí já... 152 mil reais depositados em espécie na conta do Augusto Melo, que é o presidente afastado do Corinthians. Essa informação foi incorporada pelas autoridades policiais à manifestação para o habeas corpus pedida pela defesa do Melo, que está tentando anular o inquérito no caso da Vaidebet. O UOL teve acesso ao relatório dos extratos bancários do Augusto Melo e aí tem esse padrão considerado incomum de depósitos em dinheiro. A prática que não foi observada nos meses anteriores de dezembro de 23 e nem depois de abril de 24, que coincide com o período depois da eleição e dos primeiros meses de mandato do clube. Enroscou um pouco mais, como se já não tivesse suficientemente enroscado, Casão. 152 mil pingaram na conta do Augusto Melo, ninguém sabe de onde veio. Cara, o Augusto tenta combater todas as evidências através de mentiras, né? Mentiras, vai lá, fala mentira, quando fala mentira em entrevista, fala mentira, mente, nega, né? Mas isso aí, no Brasil de hoje, não é uma coisa, não é uma novidade, né? Um acusado se defender mentindo, descaradamente, mesmo com vídeos mostrando que a pessoa fez ou falou alguma coisa, numa entrevista, a pessoa mente, mesmo com evidências. É o caso do Augusto. E era o caso do Duílio também. Mesma coisa. O método, a estratégia usada pelo Augusto e pelo Duílio é mentir. Né? Mentir mesmo com evidências. É aquele negócio, né? Um termo que o pessoal usa quando não tem como negar uma situação é batom no colarinho, não é isso? Batom no colarinho ou batom na cueca, sei lá. Isso. O colarinho e a cueca do Augusto tem 300 marcas de batom. Já tá, entendeu? Já tá carimbado. Já tá carimbado, meu amigo. Isso mesmo. Você vê de longe as marcas de batom, né, no colarinho dele. Exato. Então, cara, é tão trágico, que quase tá passando para a linha do cômico. Né? Isso. Tá ali, já tá na linha do limite de ficar gozado. Exatamente. Sabe? E aí, só que o que pega, Arnaldo, é quando a gente fala, não, porque aí é o dirigente e tal, então se não é o Corinthians e tal. Só que umas coisas vão se misturando. Então, a Lívia Camilo contou no De Primeira que a situação política do Corinthians nos últimos dias e essa tentativa de retomada do poder, tudo isso que está acontecendo no Corinthians, causaram preocupação nos patrocinadores do Corinthians, que alguns estão ameaçando até romper o contrato por conta da exposição muito ruim que estão tendo. O que aí a coisa pega. Então, mas não é só... Aí, sim, é o efeito colateral e quando a gente tenta dizer que é impossível esse caos não chegar ao campo, é que chega também nos jogadores e a impressão, não, só se começar a atrasar pagamento, não é só isso, né, Tironi? Esse clima de instabilidade, essa hostilidade, ele causa... O Rodrigo Garro falou um pouco sobre isso na última partida, né? Os jogadores do Corinthians, até o Campeonato Paulista, sobretudo os que chegaram mais recentemente, os estrangeiros, eu falava para você em relação ao Memphis, ele só conhece o Corinthians... Festivo. O Corinthians ganhando. O Corinthians perdendo, o Casagrande já contou tantas histórias, o Corinthians perdendo, ele é infernal. Né? E isso, eu acho que esse tipo de situação, ele vai fazer o atleta pensar 20 vezes em ficar e 20 vezes em chegar. Né? Então, vai ter um efeito já nessa janela, independentemente de quem estiver no comando, se a prioridade for vender, contratar ou incrementar, isso já está respingando, né? Porque esse clima não é um clima só de instabilidade política,
é de nervosismo, né? É de tensão total. Isso vai se espalhando, né? Então pode ser o patrocinador, pode ser o jogador, pode ser o reforço. Isso tudo vai criando o que até o Campeonato Paulista foi meio que nesse pacto muito da torcida organizada. Se você pensar o que aconteceu na prática foi a torcida ou as torcidas organizadas largarem a mão do Augusto e agora, né? E acho que a invasão simboliza um pouco isso. A gente não quer mais isso. Só que a gente não quer mais isso. Até ter uma outra configuração vai evidentemente atingir o time de futebol. E é o Corinthians, o outro lado do Corinthians, que sempre existiu, estava adormecido, contido, mas que agora explodiu completamente. Eu acho que a substituição, a saída do Augusto é só uma questão, já está fora, e a rendição, digamos assim, do Augusto é questão de dias, mas não é só isso. É a sucessão, quem vem, como vai ser tocado o futebol daqui para frente. Então tem muita coisa nebulosa no Corinthians nesse momento. E não me espanta que patrocinadores e também jogadores se afastem do Corinthians nesse período.